fazer uma entrevista agora, meus amigos, com a Hélida Graziani Pinto, ela que é doutora em Direito Administrativo pela Universidade Federal de Minas Gerais e também professora do curso de Administração Pública da FGV. A Hélida estuda o SUS desde o pós-doutorado em Administração pela FGV. Entende bastante do assunto e vai poder nos dar algumas orientações aqui, tirar nossas dúvidas sobre determinados assuntos. Hélida, boa tarde, bem-vinda aqui à Rádio Bandeirantes. Temos falado nos últimos dias intensamente sobre a Coronavac e ontem, quando surgiu a informação de que o Ministério da Saúde teria o interesse e iria adquirir 100 milhões de doses da Coronavac, o Plano São Paulo, um plano traçado pelo governo de São Paulo, meio que poderia ter ido para o brejo, porque o governador de São Paulo, com a ausência de um plano nacional até então, resolveu se mexer, fez o dele, depois de um tempo veio outro plano nacional e agora, com a compra dessas vacinas, com tudo isso nas mãos do governo federal, fica essa dúvida. E São Paulo? Como é que fica? Então, eu começo com essa pergunta. São Paulo, o estado de São Paulo, pode manter o plano estadual de vacinação ainda com essa compra, com esse acordo feito com o Ministério da Saúde? Boa tarde. Olá, boa noite. É uma pergunta para a gente pensar sobre a consistência do Plano Nacional de Imunização, porque até agora, inclusive o governo federal responde a algumas ações no Supremo Tribunal Federal e mesmo o Congresso tem pedido um cronograma detalhado com as ações que o governo federal vai tomar. E o governo federal não apresenta esses dados com clareza, né? As iniciativas do governo federal são sempre reativas, não há um planejamento de fato seguro, estruturado do que precisa ser feito. Então, diante da omissão do governo federal em apresentar com consistência as informações, as etapas de vacinação e mesmo com a urgência que o cenário da pandemia exige, não me parece que o plano estadual de vacinação vá perder seu espaço. Porque, veja bem, até mesmo essa semana a notícia de que o governo abriu mão de compra de seringas, o governo federal, né? Então, assim, a ausência de clareza do passo a passo do governo federal num cenário em que a gente precisa enfrentar, inclusive, a mutação do vírus, que já foi diagnosticada no estado de São Paulo. São Paulo é o estado onde há maior número de mortes, maior número de contaminações e onde já houve comprovadamente o diagnóstico da mutação. Então, assim, do ponto de vista epidemiológico e mesmo do ponto de vista jurídico, o estado de São Paulo facilmente pode apresentar a sua pretensão judicialmente de manter o seu plano estadual até que o plano nacional seja suficiente. A ausência do Plano Nacional de Imunização, com todos esses dados, com toda essa celeridade diante da urgência do caso concreto, ou seja, a realidade paulista é uma realidade em que a gente corre o risco de ter um vírus cuja transmissibilidade é ainda maior, com mais risco de morte. Então, assim, não me parece factível que a gente possa atrasar o planejamento já concebido para São Paulo aqui a partir do dia 25 de janeiro para aguardar o governo federal tomar a iniciativa. Então, assim, do ponto de vista jurídico e mesmo da legislação do SUS, especificamente a legislação do SUS, todas as decisões que o Supremo Tribunal Federal tomou me parecem bastante consonantes com a manutenção, dada a urgência, do plano estadual de vacinação. Tá aí, doutora Hélida, então deixando bem claro, né, que São Paulo estaria amparado pela lei para começar a vacinação, inclusive antes do início da campanha efetivamente pelo governo federal. A senhora mencionou decisões, né, doutora, do Supremo Tribunal Federal. Hoje foi mais um dia de decisões envolvendo o governo de São Paulo e o governo federal. Ele decidindo que a União não pode requisitar agulhas e seringas já compradas por São Paulo. Houve ali uma certa determinação de confisco, né, desse tipo de insumo. Afinal de contas, o governo federal também deu uma falhada, né, no planejamento. No final de 2020, a gente divulgou aqui, conseguiu comprar ali cerca de 3% somente do que pretendia comprar. Isso em uma primeira compra, está preparando outros processos para que não só tenhamos vacina, mas como também tenhamos meios de vacinar a população.
Essa decisão do ministro Lewandowski, ela é restrita aos insumos? Como é que essa discussão se aplica às doses, por exemplo, da Coronavac, que já estão aqui em território paulista? Interessante, né? A decisão do próprio ministro Lewandowski e antes as outras decisões que o Supremo tinha permitido que os estados e os municípios fizessem, né, lockdown, que a gente tivesse um controle rígido pelos estados e os municípios, reforça a descentralização sanitária. Como a União não faz a coordenação nacional que ela deveria fazer, e de novo, o contexto que nós vemos é que a União se omite, a União falha no planejamento. Então, dado o contexto de ausência do governo federal, que não planeja, que não executa o planejado, que não apresenta dados, os estados e os municípios estão amparados pelo Supremo. A decisão de hoje ela não é restrita aos insumos. Pelo contrário, né, nós temos aí quase como se fosse uma série de precedentes que amparam. Não é só este de hoje, especificamente das agulhas, né, das seringas, mas, sobretudo, o acúmulo de decisões judiciais diante da omissão da União, do Ministério da Saúde. É quase como se a gente tivesse um conjunto da obra, sabe? É possível a gente fazer essa avaliação. Porque a União se omite há tantos meses e não apresenta detalhamento do seu plano de imunização, que o próprio Supremo, o próprio ministro Ricardo Lewandowski deu prazo, a equipe que estava técnica, inclusive, não foi consultada de forma adequada durante a formulação, o Ministério da Saúde divulgou dados inconsistentes. Então, esse conjunto da obra de omissões, de fragilidades, ampara, do ponto de vista factual, do contexto, a possibilidade de o Estado de São Paulo obter em juízo a manutenção do seu cronograma, dada a urgência que o momento exige. Ou seja, o Estado não pode se omitir. Ele tem que agir, sob pena, inclusive, de mais mortes se consumarem, de a gente perder mais vidas. Doutora, a gente sabe que o governo federal, ele, né, agora poderá adquirir as vacinas também aqui de São Paulo, a Coronavac, mas numa hipótese, se algum outro governo estadual, por exemplo, o Rio de Janeiro também estava analisando a compra da Coronavac, se essa compra tivesse sido concretizada, esse acordo seria cancelado ou São Paulo teria que cumprir esse acordo com o Rio de Janeiro, por exemplo, ou não? O governo federal adquire esse acordo, é cancelado e aí sim todos os estados seguem o plano de vacinação aqui do nosso país? Interessante a pergunta, porque hoje a decisão do ministro Lewandowski é de reputar o marco temporal, de respeitar a despesa já feita pelos estados, pelos próprios municípios onde tiver havido esses acordos, a partir do empenho. A União não pode requisitar o que quer que seja, né? Na época dos respiradores, na época dos equipamentos de proteção individual, houve também tentativas de requisição e o Supremo barrou todas elas. Hoje, em relação às seringas, a decisão foi clara em dizer, olha, se já foi empenhado, e empenhado é a primeira etapa da despesa, né? Para quem nos ouve, o empenho é um momento em que o administrador público assume que vai fazer a despesa. Ele ainda nem pagou, mas ele já assumiu que vai fazer. Então, já está planejado pelos estados, já está concebido lá, né, nos municípios, não pode a União requisitar. Até porque a pergunta anterior foi bastante feliz em dizer quem se atrasou, quem se omitiu, quem falhou, e a palavra é essa mesma, por isso a pergunta foi tão feliz, foi o governo federal. Então, a data, desculpa, só para responder, a data que configura a proteção dos contratos já celebrados, o marco temporal para não deixar tudo ser, de uma certa forma, capturado. Eu estou usando o termo capturado aqui num sentido que não é técnico, né, num sentido laico, genérico. Mas para não deixar que tudo seja capturado pelo governo federal, frustrando o planejamento que já estava em andamento dos estados e dos municípios, é a data do empenho. Ou seja, os estados e municípios já se mobilizaram, já utilizaram seus recursos, já criaram suas estruturas. Não pode agora o governo federal frustrar esse planejamento já iniciado no nível dos estados e dos municípios. Doutora, é claro que hoje a gente está muito otimista aqui no Bastidores do Poder. A gente está feliz hoje, né? A gente está feliz nos últimos dias e eu vou traçar o cenário perfeitinho aqui, tá? Porque se um estado, seja ele São Paulo, Rio de Janeiro, enfim, qualquer estado tem um plano detalhado,
Não seria interessante que todo mundo conversasse? Aquele lance, todo mundo senta, conversa e se ajuda? Porque hoje o secretário de Saúde, o Jean Gorenstein, diz que São Paulo tem mesmo essa autonomia, mas que vai se adaptar ao plano nacional e que, com isso, uma previsão que o governo de São Paulo tinha de imunizar todos os grupos prioritários até o final de março não deve se concretizar. Até porque o calendário é diferente e a gente vai ter menos vacina também, porque vai compartilhar com o restante, com os outros estados. Então, será que não faltou isso? Pela experiência que você tem com o SUS, se todo mundo conversasse, se todo mundo se organizasse, saía um plano melhor, né? Sem dúvida, o SUS é federativo por definição. A gente tem no âmbito do SUS aquilo que a gente chama de Comissão Intergestores Tripartite. A Comissão Intergestores Tripartite é como se fosse a governança do SUS. É onde se decide tudo do SUS. E lá se sentam os secretários estaduais de saúde, os secretários municipais de saúde, ou seja, representantes dos secretários estaduais, representantes dos secretários municipais de saúde e do Ministério da Saúde. Nenhuma decisão, e eu concordo, não é adequado que haja uma disputa fratricida, né? E já todo mundo com aspirações eleitorais mirando 2022. Então, assim, o ideal, o racional para a população brasileira é que a União tivesse coordenado esse diálogo federativo, não agora só no plano de vacinação, mas desde o início. Era para a gente ter adquirido equipamentos de proteção individual, respiradores, distribuído esses testes que estão encalhados, coordenado as equipes de saúde da família. Nós temos agentes comunitários de saúde que poderiam fazer o rastreio dos casos. Não era para a gente ter chegado a mais de 200 mil mortes. O Brasil tem um sistema único de saúde que é reconhecido internacionalmente pela sua capacidade de fazer campanhas de vacinação em larga escala, numa velocidade realmente admirável. Nós conseguimos, nos últimos 20, 30 anos, reduzir índices de mortalidade infantil com essas campanhas de vacinação. Então, assim, o que trouxe o retrocesso que a gente está vivendo agora, esse caos, foi a falta da coordenação nacional. Então, assim, se o governo federal continuar omisso, se o governo federal continuar pouco ciente, pouco consciente da urgência que o momento envolve, postergar para março com 200 mil mortes, com 80 mil casos de contaminação em um dia, quase 2 mil mortes em um dia. Isso não é racional. Isso é brincar com a vida das pessoas. Então, o plano de imunização estadual, ele só se justifica na ausência do plano nacional coordenado e dialogado federativamente. Mas enquanto o governo federal se omitir, o Estado de São Paulo, ele tem o dever de tomar as decisões necessárias para proteger, pelo menos no âmbito da sua atuação, da sua competência, a população que ele tem a responsabilidade de proteger. E a pactuação federativa com os outros estados, com as outras prefeituras, ela continua possível. Tanto é que a gente tem o Conselho Nacional de Secretários de Estado de Saúde, CONAS, o Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde, o CONASENS. São instâncias que são legítimas para fazer essa pactuação. O problema é que o Ministério da Saúde se omite. O grande ausente, infelizmente, em alguma medida que vai ser responsabilizado mais cedo ou mais tarde pelas omissões, pelo acúmulo das mortes, é o governo federal, notadamente o Ministério da Saúde. Doutora Hélida, tem uma outra discussão muito interessante, eu queria ouvir o posicionamento da senhora, que é a discussão em relativa à rede privada, né? Essa discussão ela começou a ser desenhada a partir da notícia de negociação da rede privada aqui no Brasil com a Covaxin, que é aquela vacina que é produzida lá na China. Na China não, desculpa, na Índia. Covaxin, vacina da Índia. É interessante porque quando a gente ouve profissionais da saúde, eles explicam pra gente de uma maneira muito objetiva o porquê que a vacina tem que ser tem que ter o protagonismo do SUS, por que a vacina tem que estar na rede pública. Não é simplesmente, digamos assim, num linguajar mais popular, uma bondadezinha, não é isso, né? É uma estratégia para que a gente atinja mais rápido a tão sonhada imunidade de rebanho, né? Então, colocar ali na rede pública a vacina pensando nisso, tendo isso como objetivo. Como é que a senhora vislumbra essas tentativas, esses acordos que são possíveis de serem verificados com a rede privada? Juridicamente,
tem respaldo para isso? Poderemos ter a vacina na rede privada enquanto não tivermos ali a conclusão da fase das prioridades na rede pública? Como é que isso vai se desenhando? Interessante também essa pergunta e me permita comparar com a crítica que a sociedade de forma legítima fez quando integrantes do judiciário, né, de categorias públicas, tentaram obter acesso separado à vacina e a sociedade de forma, com razão, de forma legítima, impugnou. Por quê? Porque a gente precisa de uma estratégia coletiva, é uma solução coletiva. Ainda que a gente tenha a assistência privada à saúde reconhecida na Constituição, quando a gente vive uma pandemia reconhecida pela Organização Mundial da Saúde, que no Brasil, bem ou mal, deu ensejo a um decreto de calamidade, essa possibilidade de compra privada é absolutamente inadmissível, né? Por quê? Porque frustra a solução universal. Doutora Hélida? Sim, eu lhe ouço. Ah, sim. Bom, conversamos com a doutora Hélida Graziani Pinto, doutora em Direito Administrativo. A gente agradece a entrevista aqui no Bastidores do Poder. É interessante, né? A gente ter também esse olhar do campo do judiciário, dessas discussões, porque, querendo ou não, assuntos de saúde, economia, política e também do judiciário, elas se entrelaçaram muito, essas pautas, ao longo de 2020. A gente está vendo com a decisão de hoje também do ministro Lewandowski que em 2021 a toada vai ser a mesma. A gente agradece muito a atenção da senhora. Uma boa noite. Eu que agradeço. Boa noite. Só um último exemplo em relação à fila da vacina. Sim. É como a fila dos transplantes. Ninguém desobedece à fila dos transplantes. É tratada com uma seriedade, com uma impessoalidade, com uma isonomia. Nenhuma vida vale mais do que a outra. Admitir a vacina privada seria literalmente como frustrar a fila dos transplantes. E obrigada mais uma vez pela oportunidade. Perfeito. Obrigada, doutora.